Nós estamos em contato com o prefeito do município de Casca, Jurandir Neri Perim. Ele que é do PL, esteve ontem no Palácio Piratini, em Porto Alegre, para ouvir a explanação do governador Eduardo Leite. Tivemos muitos representantes da nossa região, estive lá também para fazer a cobertura pela Rádio Independente. Infelizmente não tivemos acesso a toda a reunião, né? A imprensa foi liberado o seu acesso somente no final, mas a gente conseguiu falar com algumas das autoridades e a gente tomou conhecimento, até porque tem uma proposta do governo estadual que é de 19 centavos por quilômetro rodado para a concessão nos Free Flow, são 24 pórticos de Free Flow em mais de 414 quilômetros no estado, região norte, região do Vale do Taquari, pegando 32 municípios. Por isso a gente está falando com o prefeito de Casca, pega também Erechim, pega Passo Fundo, a região mais do norte. E aí eu começo lhe perguntando, prefeito, se mais representantes da região norte estiveram ontem em Porto Alegre, porque do Vale do Taquari é mais perto, né? O Vale está bem mobilizado nessa questão, esteve ali em Porto Alegre. A região norte também esteve bem representada, sei que o senhor esteve lá. Foram quantos outros prefeitos da região que se fizeram presentes? O senhor tem esse conhecimento? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Independente. É um prazer estar conversando com vocês e levar as informações que a gente tem aqui sobre a questão do pedágio. Com relação aos prefeitos, foram muito poucos foram convidados. Nós estávamos lá na faixa de 5 a 6 prefeitos, tá? Então, um número muito inexpressivo, né? Você mesmo comentou que a própria imprensa não teve acesso, teve mais no final da reunião. Então, por aí a gente pode pensar e comentar que não foi uma reunião aberta onde todo mundo poderia estar participando e discutindo. Bom, qual sua análise diante daquilo que foi apresentado pelo governador, até pelas informações que a gente recebeu? Como eu falei, não conseguimos acompanhar a reunião, mas me parece que o seu posicionamento, por exemplo, e me parece que representando os municípios do norte do estado, é contrário às prefeituras deixarem de receber o seu ISS, né, o imposto sobre as praças de pedágio ou sobre os pórticos do Free Flow. Exatamente, nós somos aqui totalmente contra o pedágio, né? Nós somos contra o pedágio. Por que nós somos contra? Porque o pedágio em nossa região não vai trazer progresso, e sim vai trazer retrocesso, estagnação. Todo mundo sabe que o Rio Grande do Sul passa por crises na parte de enchentes, de secas. A nossa região, que é basicamente agrícola, vem sofrendo muito com a questão dos preços, dos juros altos. Estamos com a economia totalmente defasada. E a questão de nós colocarmos um pedágio agora, principalmente nos moldes que o Bloco 2 está sendo, digamos, imposto, ele é totalmente contrário à vontade de toda a comunidade aqui regional, dos empresários, do agronegócio, das indústrias, do comércio, enfim, do próprio turismo que nós aqui estamos fomentando a nossa região. Nós percebemos que esse modelo de pedagiar as estradas agora não é a melhor solução. E nós temos alternativas para isso. Por exemplo, esse 1,2 bi que o governo estava implementando para ter o pedágio a 23 centavos, o governo elevou para 1,5 bi, tá? Aliás, 1,3 bi, mais 200 milhões. E, em contrapartida, a tarifa foi reduzida de 0,23 para 0,19. Ou seja, a tarifa reduziu apenas 18%, enquanto o aporte do governo foi de 25%, a tarifa reduziu 18%. E um dado muito importante, os investimentos também, né, que foram retiradas obras em torno de mais ou menos 50 quilômetros. A gente não conseguiu analisar todo o projeto, mas são mais de aproximadamente 50 quilômetros de rodovias duplicadas, foram retiradas desse pacote. A empresa vencedora teve uma diminuição no investimento em 34%. Veja, o governo aumentou 25%, a concessionária vai investir 34% a menos e a tarifa cai apenas 18%.
Mas nós não queremos a tarifa, nós queremos não ter pedágios. Por quê? Porque nós entendemos que o desenvolvimento regional passa por novas rotas alternativas que o governo deveria construir com esse 1 bi e 300. Nós precisamos, sim, de melhorias em nossas rodovias. Nós precisamos mais de terceiras pistas. Mas nós não precisamos pontos de duplicação, tantos que eles já foram retirados. Com esse 1 bi e 300 que o governo estava aportando, nós construiremos hoje mais de 100 quilômetros de rodovias novas que criam novas rotas, desafogando o trânsito, trazendo progresso para toda a região, para os municípios vizinhos, diminuindo o tempo de deslocamento e não só concentrando numa rodovia. Então, nós viemos trabalhando há muito tempo para o governo invista esse 1 bi e 300 na melhoria das estradas e nas rotas alternativas, trazendo, sim, aí progresso para toda a região. Prefeito, pensando num cenário em que assim não tem outra solução, vai ter que ter o pedágio. Qual seria a tarifa que o senhor e o grupo de empresários e prefeitos da região considera ideal? Na realidade, eu vou ser aqui taxativo. Eu não vou dar um número do que seria o ideal, porque nós pensamos e nós mostramos para o governo que é muito mais barato ele fazer todas essas obras sem pedagiar. A gente não vê como hoje um investimento de 4,5 bilhões nesses 411 quilômetros de rodovia. Nós entendemos que, por exemplo, a região do Vale tem sua particularidade, que é importante ter uma duplicação aí, principalmente da região de Arroio do Meio, Lajeado. Nós entendemos que a questão de Marau a Passo Fundo requer uma melhoria melhor na 324, evidente, mas nós temos condições de fazer obras mais baratas para esse momento. E quando você contempla, por exemplo, de Casca, Santo Antônio do Palma, Vila Gentil, saindo na BR-285, faltam apenas 13 quilômetros de asfalto. Esses 13 quilômetros de asfalto criam uma nova rota para o norte do estado, para a região de Passo Fundo, para Santa Catarina, para o norte do país. Então, desafogando o trânsito da 324. E economizando tempo, porque a distância é menor e dando muito mais segurança. Então, hoje, nós não falamos em tarifa. Por quê? Porque nós somos contra o pedágio. O senhor acha que é possível não termos? Principalmente nesse momento. Nós queremos que o pedágio seja tratado a partir de 2027. Deixa as coisas se acomodarem. Nós estamos assinando um contrato para 30 anos. Nós não podemos ele ser imposto dessa maneira. O senhor acredita que é possível reverter para que não tenha essa concessão, prefeito? Nós estamos, juntamente com o grupo de pedágios não, e também com um grupo aí de 24 prefeitos, de 32, 24 são contrários ao pedágio, e nos próximos dias nós teremos mais adesões. Nós temos hoje... falta um deputado estadual para nós termos a maioria. Nós já temos hoje maioria na Câmara Federal de apoio dos deputados, ou seja, o movimento está ganhando corpo. Eu creio que nós conseguiremos sim mostrar para o governo. E eu tenho certeza que o Eduardo Leite é um governador que está procurando colocar o Rio Grande nos trilhos, né? Mas não é a melhor medida agora tomar isso. Eu tenho certeza que ele vai ser sensível e vai voltar atrás. Só repete, tem 24 prefeitos que estão nesse grupo que são contrários Exatamente. ao que está sendo proposto pelo governo. Nós temos uma carta assinada, um manifesto de 24 prefeitos, onde os 24 prefeitos são contrários a isso, né? Porque nós aqui estaremos acabando com a economia regional e local. Nós temos grandes empresas com investimentos que estavam sendo projetados e que estão parados agora. Né? Então, nós encontramos como melhor alternativa
nós construirmos esses 100 quilômetros de várias lotas alternativas, e eu cito aqui Nova Bassano, Serafina Coreia, 2 Lajados, Cotiporã, Casca até a 285, Marau até a 285, Marau a Nicolau Vergueiro, ou seja, nós estamos tirando o fluxo dessa rodovia e dando segurança. E uma coisa muito importante também, muito importante, os prefeitos estão prontos a colaborar nisso. Nós queremos colaborar para que passe esse processo, para que passe essa crise, para que a gente estude melhor esse pedágio, e aí sim, a partir de 2027, 2028, a gente conversa diferente. Como é que eu vou aceitar um pedágio a 19 centavos? Veja bem, ontem eu fui a Porto Alegre, de Lajeado até Porto Alegre, eu paguei 0,9 centavos numa pista duplicada. Nós aqui, quando teremos a duplicação que vai ocorrer em até 10 anos, nós teremos 30% de acréscimo na tarifa. Então, uma tarifa de 19 centavos, em valores de hoje, ela passará para 24,7. Como é que eu vou competir com 0,9 que custa aí a 386? Então, se passar o projeto, a questão do ISS, que o governador falou que poderia cair para 18 centavos por quilômetro rodado, também é algo que vocês são contrários. Pois é. Aí você está jogando mais uma vez, não chega a saúde, não chega a educação, que os municípios já estão totalmente sobrecarregados, que está sendo jogada para os municípios um monte de atribuições, muitas atribuições que seriam do governo estadual e federal. Agora, para nós baixarmos o pedágio, 1 centavo, nós temos que abrir mão do ISS. Isso aqui é jogar os prefeitos contra a população. É incabível isso. Né? Nós temos, sim, que melhorar o custo dessas obras. Por isso que nós estamos deixando para mais adiante. Vamos analisar melhor esses projetos. Vamos discutir com a comunidade o que realmente ela quer. Quantas vezes a gente fica pedindo para o governo uma obra para hospital, para saúde, isso e aquilo, e é demorado, é difícil a gente conquistar. Por que o pedágio tem que ser tão imposto assim? Essa é a questão que fica no ar. Tá bom, prefeito. Prefeito de Casca, Jurandir Neri Perim, do PL. Muito obrigado por atender a Rádio Dependente. Qualquer coisa, estamos à disposição. Estamos aí para contribuir, né? Queremos ser parceiros, sim, do governo no estado para melhorarmos as rodovias, para dar condições, para viabilizar a questão de não colocar o pedágio agora, e eu tenho absoluta certeza que com rotas alternativas, com novas vias de escoamento, trará sim progresso para toda a região. 2027 a gente começa a conversar novamente num projeto de pedágio. Obrigado pela oportunidade em explicar, em colocar a opinião de muitos prefeitos que estão ansiosos e de toda a comunidade regional. Obrigado. Muito bem, então este prefeito Jurandir Neri Perim, do PL, que é prefeito do município de Casca, destacou, né, sua posição contrária, então, ao pedágio. Tá. Não é nem a tarifa, é contrário ao pedágio. Distante de um acordo. Olha, a região aqui está mais ou menos, os prefeitos, as entidades estão entendendo que sim, é o caminho para o desenvolvimento, mas bem diferente do que falou o prefeito de Casca em relação ao norte do estado. Não sei se o governador vai ter força, vai conseguir empurrar esse projeto goela abaixo, porque pelo que eu entendi ali, eles não vão ceder. São 24 prefeitos contrários. De 32 municípios, nós temos 11 aqui que são da região, os demais são lá de cima. E pelo que ele falou, poucos estiveram lá em Porto Alegre e a maioria, ou todos, são contrários.